Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se hoje eu estou com cara de quem que acabou de sair da guerra, bom, é, eu estava dançando até agora porque foi o primeiro dia em 4 semanas que eu tomei café e eu ando meio elétrico. Esse já vai ser o segundo vídeo do dia que eu faço e foi um dia bem longo já, mas eu tinha essa ideia na cabeça e por que não? Eu vou falar hoje sobre Star Trek. Como vocês sabem, eu gosto de falar coisas que ninguém liga no meu canal. É uma especialidade minha, né? É por isso que eu tenho 10 views a cada vídeo, mas enfim. Bom, Star Trek é uma série que as pessoas tendem a chamar de Star Wars, que não tem graça, e se as pessoas falarem isso um dia pra você, dê um tapa na cara delas e depois fale, você não está errado, Star Trek é chato. Star Trek é chato, talvez por muitas pessoas, porque quando elas vão assistir Star Trek, elas pensam que é Star Wars e surpresa, surpresa, não é Star Trek, não é Star Wars, não, é Star Trek. E os dois, apesar deles terem um setup semelhante, um ambiente semelhante, eles são tão diferentes que você não tem ideia. Eu acho que Star Trek ele é mais focado em dilemas. Eu acho que ele é mais focado naquele negócio que, tipo, tu prefere matar 100 pessoas que você não conhece ou matar uma pessoa que tu ama? Sabe, ele coloca mais pensamento em questão. Isso é a minha opinião, a minha visão, sabe? Vocês podem pensar qualquer merda, eu não ligo. O que fez eu gostar tanto de Star Trek? Eu não sei. Eu realmente não sei. Era verão de 2016, eu estava 20 dias numa casa de praia e eu já estava com um computador novo naquela época. E aquele computador novo tinha muito potencial para jogar vários jogos e eu tinha vários jogos até, só que eu não tinha internet. Só que eu não fui burro. Eu baixei um monte de podcasts do Nerdcetera, do Jovem Nerd, não é Nerdcetera não, errei. E eu tinha um monte de podcasts falando a respeito de saúde, psicologia, e eu tinha Duck Nukem Forever, FTL, eu tinha um monte de jogos offline que eu podia jogar, e eu pensei, bom, uma hora ou outra eu vou cansar desses dois. É melhor eu pegar algum livro de filosofia. E surpresa, surpresa, eu peguei um livro de filosofia também, mas aquele livro eu não li nada. Mas depois disso eu pensei, eu acho que eu podia pegar outra coisa também. E eu acabei pegando 20 gigas de uma série que eu honestamente nunca havia falado, que era Star Trek. E quando fui ver Star Trek, qual série eu iria pegar, eu fiquei meio confuso, porque tinha aquela coisa chamada linha do tempo e gerações. E aparentemente Star Trek é tão velho que ele tem tipo umas 400 gerações, tem séries animadas, tem tipo tipo de naves diferentes, com capitões diferentes, com, sabe, tipo os personagens do elenco completamente diferentes de cada geração para cada geração, e eu decidi pegar as séries originais, que seria a primeira geração. Agora, a primeira geração não é o que vocês esperam de uma série. Ele é daqueles da época onde a TV era quadrada, ou seja, a resolução é 4:3. E eu peguei mais de 20 gigas disso. Eram 3 temporadas. E nesses 20 dias de praia, eu assisti quase tudo. Eu assisti tudo. Eu literalmente assisti tudo. E às vezes eu jogava e deixava uma janelinha aberta desse tamanho assistindo, às vezes eu assistia exclusivamente. Eu sei que era uma época onde eu não dormia muito, e quando eu dormia era pra dormir pouco tempo, ou dormir pra caramba até acordar às 13 da tarde, e às vezes eu saía às 4 da manhã pra caminhar na praia. Era uma época bem loucona da minha vida, mas era uma época muito solitária também, onde eu não tinha muitas pessoas. Na realidade, eu nunca tive muitas pessoas como amigos até o ensino médio. Depois do ensino médio isso melhorou um pouco, mas até antes eu não tinha muitas pessoas. E eu naquela época tava com internet e eu havia comprado um plano especial para poder passar as férias na praia sem solidão. Mas surpresa, surpresa, o meu celular tava sem internet. Ou seja, eu tava completamente perdido. Eu não havia levado nenhum amigo meu e a única coisa que eu tinha era jogo, podcast, livro de filosofia que eu nem toquei e Star Trek. E eu assisti tudo de Star Trek. E na primeira vez que eu assisti o primeiro episódio, que é o episódio piloto, que é um pouco diferente, não é o capitão normal, é um capitão meio nada a ver lá. Bom, aquele foi uma das primeiras vezes onde que eu realmente assisti alguma coisa assim e fiquei muito vidrado por causa do final.
Não é tipo um, oh, uau, o maior cliffhanger do mundo. Na realidade, os efeitos especiais são velhos e feios e grotescos. O cenário, ele é antigo, ele é um cenário de que parece que foi tudo feito de papelão, porque, querendo ou não, é uma série antiga e parece que as nuvens são seguradas por uma corda, sabe? São coisas tipo, o fundo parece que é uma pintura, um canvas, e deve ser, provavelmente, tá? Só dizendo. Mas eu sinto que a mensagem que Star Trek passava compensava por tudo isso. Porque a primeira mensagem que o episódio queria transmitir era o fato de que a raça humana não era escravizável. Não tinha como você transformar a raça humana em uma raça completamente escrava por causa da natureza diligente dela. A natureza ligada à liberdade, sabe? A divindade dela de, tipo, realmente ter aquela liberdade de expressão. E esse foi um episódio onde que o capitão, ele é meio que escravizado e tudo, e ele vai receber uma vida perfeita, só que ele vai ser um escravo. Pra próxima geração dele, trabalhar pra caralho como escravos. E ele não aceita isso, ele vai até o final. E depois, os aliens, eles podiam fazer o que quisessem, mas eles soltaram, eles escolheram soltar o capitão, porque eles entenderam por meio do capitão que essa raça era muito difícil de se domar. Era uma raça muito difícil de realmente colocar na linha. E quase impossível, e não valia a pena transformar eles em escravos. Por mais que isso não tenha transmitido uma mensagem completamente correta a respeito do mundo, porque a gente tem muitas pessoas que são escravas e a gente tem até mecanismos de defesa para fazer com que a gente, quando escravos, nos sintamos bem, que é a famosa síndrome de Estocolmo. Recomendo vocês darem uma olhada. Tipo, mas aquilo me fez pensar, sabe? Tipo, pode não ser a mensagem mais realista do mundo. Alguns seres humanos podem até aceitar serem escravos, até por causa desses mecanismos escrotos que a gente tem. Que são mecanismos que nos mantêm vivos, mas tudo bem. E mesmo assim, cara, foi uma coisa que me fez pensar muito. E de um lado é verdade também. Tem muita gente que não vai aceitar se tornar escravo. A gente teve, tipo, eu acho que já teve isso muito, onde que em ditaduras, em regimes totalitários, pessoas, principalmente pessoas que estavam em faculdades, se suicidavam em coletivo, porque elas não aceitavam isso. Então a gente tem muito desse lado, esse espírito louco, sabe? De não aceitar líderes autoritários, pessoas completamente fora da sua mente. Eu, hoje em dia, não sou desse tipo de pessoa. Eu obedeço o meu país, eu obedeço o Deus que eu tenho. Principalmente o meu Deus, porque o país tá meio complicado. Mas eu tento sempre obedecer ao máximo, principalmente quando é de questão de se obedecer a Deus, porque, bom, ele não vai me levar pra lugar ruim. Eu tenho certeza disso, são bons ensinamentos que eu tenho dele, são coisas que vão me ajudar como pessoa e não tem por que negar, sabe? Mas Star Trek tá, assim, na minha visão, tá do começo até o fim desse tipo de questão moral, de dilema e desse tipo de coisa que te faz pensar. E muitas coisas dos personagens eu também achava interessante. A gente tinha 3 personagens, o Capitão Kirk, que era o capitão fodão, que todo episódio pegava uma mulher diferente. Aí a gente tem o Spock, que é eu não me lembro mais o nome da raça dele, porque faz muito tempo. Mas ele é um cara que ele é meio humano, meio essa raça que não tem emoção, que não pode mostrar emoção por causa da cultura deles e tudo, e que não tem mais emoção também. Então existe meio que uma batalha interna entre o Spock de mostrar e não mostrar emoção, e os poucos momentos onde que ele mostra emoção, cara, são tão doidos. Porque você não tá acostumado a receber a emoção dele. E daí você vê ele regressando, ou ele, tipo, sendo infectado por algum vírus que faz ele ter emoção. Cara, é muito doido. É muito legal. E até mesmo quando ele mostra o lado emocional dele, quando ele fala, tipo, as pessoas acham que eu não sou humilhado, que eu não me sinto ruim, mas eu tenho um lado humano. Tu não percebe, mas nos 3 episódios anteriores ele estava sendo zoado pra caramba por todo mundo. E ele não parecia dar bola, mas ele dava bola. E isso é uma leitura muito grande nas pessoas que usam máscaras, que fazem de conta que tá tudo bem. Então, cara, foi uma série que me fez abrir muita cabeça a respeito de muitas coisas. Eu sinto que grande parte das pessoas não vão dar o mesmo valor, até porque grande parte das pessoas não assistem séries, filmes, pra ficar pensando nas morais e nas ideias. Mas eu sou sempre um cara que teve uma atração da hora por isso. Eu sou um cara que sempre achou muito legal essas questões humanas relacionadas à sociedade, relacionadas ao indivíduo, e é por isso que eu amo tanto psicologia hoje em dia, e é por isso que eu
tenho um pouco de vontade, assim, de seguir psicologia. Apesar de eu achar muito difícil de eu encontrar bolsa e de eu conseguir aguentar 5 anos num curso noturno, não diurno, porque eu teria que pagar ainda pelo resto da bolsa e pelo transporte. Sei lá, eu acho difícil do começo até o fim e eu não acredito na minha capacidade. Talvez alguém possa dizer o contrário. Todo mundo diz pra mim que eu tenho capacidade, que eu posso, mas eu conheço meus limites. Mas enfim, eu acho que esse vídeo foi mais um negócio assim pra ficar voando em tangentes que ninguém liga, mas eu não ligo. É pra esse canal tá aqui, é pra eu falar o que sai na minha mente. Eu tô feliz por ter feito esse vídeo porque eu sinto que eu fui muito honesto nele. E eu fui realmente bem honesto nele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.